Olá, acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na sua TVAL. E hoje recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Carlos Alberto Sivinski, que conversa conosco sobre a prova do direito penal e o convencimento do julgador. Confira. Desembargador, no processo penal, sabe-se que o interrogatório, antes que era previsto como o primeiro ato após a citação do acusado, ele foi relegado para o último ato da audiência instrutória. Na sua opinião, como isso influenciou na busca da verdade real? No direito brasileiro, o legislador, a legislação está em constante modificação. Durante muitos anos, principalmente desde os anos da década de 40, 1940, de onde provém a nossa legislação, e ela foi sendo reformada aos poucos, havia um rito processual no processo criminal para o julgamento dos processos. Na década passada foram feitas algumas reformas. Algumas reformas estão sendo feitas ainda, mas em 2008 houve uma modificação bastante profunda no processo. E nós, o legislador brasileiro, adotou o sistema americano. Antes, nós fazíamos, o juiz recebia a denúncia e já marcava o interrogatório do réu e depois fazia a designação de audiências para ouvir as testemunhas de acusação, ouvir as testemunhas de defesa, produzir provas que fossem necessárias e faria um encerramento com alegações finais e sobreviria a sentença do juiz. A partir de 2008, nós adotamos o sistema americano para melhorar a defesa do réu, a fim de que ele possa ficar numa situação melhor. Então, o que se fez? Se fez a possibilidade dele de ser apresentado uma defesa, então, antes do juiz receber a denúncia. Então, o juiz pode, inclusive, arquivar o processo, pode absolvê-lo sumariamente, ou pode receber a denúncia. Recebida a denúncia, o réu, o agente tem 10 dias para se manifestar, fazer a sua defesa, e aí o juiz vai receber a defesa ou a denúncia ou não. Recebida a denúncia, o magistrado vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Nela serão ouvidas, aí que vem o diferencial, serão ouvidas as testemunhas, primeiro da acusação, depois da defesa, serão produzidas provas e, por último, será interrogado o réu. E o réu participa de todos os atos processuais. Veja que antes ele tinha que dar a versão no início. Hoje ele dá ao final, depois de ele participar de toda a produção de prova. Então é uma situação assim muito favorável a ele, que facilitou a ampla defesa, cumprindo uma missão constitucional. E é adequado falar em inversão de ônus da prova no âmbito do processo penal, desembargador? É adequado falar mais no direito do consumidor, no processo civil, a inversão do ônus da prova. Mas ela também se aplica ao direito penal, ao processo penal. Por quê? Porque em algumas situações, não sempre, não em algumas situações, sempre, quando o promotor faz a denúncia e ele diz que determinado agente cometeu um crime, cabe à defesa produzir a prova do cometimento desse crime. Cabe nesse caso seria a acusação. A acusação, o promotor de justiça vai ter que demonstrar que o agente cometeu o crime. Esse é o ônus da prova. A defesa, por sua vez, no processo penal, cabe apresentar versão aos fatos, provas, que levem à absolvição, que seriam aí as eximentes de culpabilidade, as excludentes de culpabilidade, legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento do dever legal, enfim, uma série de situações que permitem, que conduzem à absolvição. Então, esses são ônus. O Ministério Público acusa e tem que provar para cometimento, para que o réu seja condenado. O réu, se tiver esses elementos que o promotor tem um ônus de provar, a acusação tem um ônus de provar, a defesa, por sua vez, pode dizer, olha, foi cometido o fato daquela forma, só que o agente, o meu cliente, o acusado, agiu em legítima defesa. Isso conduziria à absolvição.
Tem algumas situações, principalmente nos processos patrimoniais, receptação, por exemplo. A receptação, existe um furto, há um crime antecedente e posteriormente o agente vende ou transfere a posse do bem a um receptador, que compra por um preço menor e tira algum proveito. Naturalmente, se esse receptador for encontrado com o bem na posse dele, ele deverá provar que a origem daquele bem é lícito. Se ele não demonstrar, ele vai acabar sendo condenado ao crime de receptação, que pode ser culposa, dolosa, enfim. Então, assim, tecnicamente não seria muito adequado falar na inversão do ônus da prova, mas ele é aplicado e é aplicado em alguns casos que resulta, inclusive, a condenação se o agente receptor, no caso, para esse exemplo que eu citei, não demonstrar que aquele bem chegou até ele de origem lícita e que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia da existência do crime antecedente. E a experiência pessoal do magistrado, ela pode ser subministrada ao processo para a formação do convencimento? O magistrado, ele não é um autômato, né? A legislação de 2008 procurou deixar o magistrado um pouco mais distante das partes, equidistantes, porque falava-se muito que o juiz estava muito mais próximo da acusação, porque o promotor está no prédio, o promotor senta ao lado do juiz nas sessões do tribunal do júri, então falava-se muito isso. A legislação de 2008, e essa que vem sendo aprimorada, tem deixado o magistrado cada vez mais distante das partes, de modo que o juiz, tanto é que hoje, quando existem a produção de provas, testemunhas, quem fazem as perguntas são o promotor e são o advogado. O advogado faz perguntas, inicia as perguntas das testemunhas de defesa e depois o promotor completa e o promotor pergunta para as testemunhas de acusação. E o juiz, se sobrar alguma dúvida, né, naquela produção de prova, o juiz pode complementar essa prova, assim como ele também, diante das provas que forem produzidas depois, provas documentais, provas periciais, inspeções, o juiz também ele pode fazer a sua complementação. Havendo uma dúvida, já que ele vai ter que decidir, ele é o destinatário da prova, o juiz efetivamente pode determinar a produção de alguma prova. Para o convencimento dele, ele pode considerar os aspectos culturais dele, dependendo do tipo de discussão no processo. Os aspectos profissionais, ele pode ter sido engenheiro, ele pode ter sido médico, ele pode ter sido técnico com alguma especialização, ele pode ter sido bancário. Então, nessas questões que se discute estelionato, que se discute problema de trânsito, que se discute questões de lavagem de dinheiro e tal, se ele tiver conhecimento técnico da matéria, ele não pode ser testemunha, porque o juiz não pode ser ao mesmo tempo testemunha e julgador. Agora, aquelas informações da formação dele, seja cultural, seja profissional, seja social, ele pode colocar as suas convicções no processo, sim, porque eu tenho absoluta certeza que assim nós estaremos mais próximos da verdade real. E é indispensável uma postura mais proativa do juiz durante a instrução criminal? Não sei se o senhor recorda de algum caso prático que a proatividade ela foi essencial para a elucidação dos fatos, enfim. Diante do novo modelo implantado a partir das modificações de 2008, o juiz, como eu já havia falado, ele tem que ficar um pouco equidistante. Então, aquela proatividade que havia antes, ela está um pouco diminuída. Mas isso, como eu já falei também, o destinatário da prova é o juiz. Tudo aquilo que for produzido no processo tem como finalidade última o convencimento do magistrado, né? Através de métodos, persuasão e o convencimento motivado é que o juiz vai dar a sua conclusão. Então, nesse caso,
Aí é importante que o juiz, havendo alguma dúvida, ele determine, inclusive de ofício, a produção de alguma prova, que ele determine a inquirição de alguma testemunha referida. Alguém fala alguma coisa importante no processo e cita alguma pessoa, se nem a acusação nem a defesa tiver interesse em ouvir aquela pessoa, o juiz poderá determinar a ouvida para o seu convencimento. E claro que aí as testemunhas serão primeiro inquiridas pelas partes, pelo Ministério Público, pela defesa, e por último o juiz complementará. E ele também pode tomar algumas diligências, né? Eu, por exemplo, eu sou magistrado há quase 30 anos e lembro que lá no início de carreira eu participei, as minhas primeiras audiências, pela minha formação, eu nunca fui afeto à mentira, à falácia, e acho que o magistrado ele tem que agir de forma efetiva para evitar esse tipo de comportamento, até porque a legislação ela prevê que para a pessoa que mente, ela pode ser processada criminalmente, tem uma pena e é muito grave, e a pessoa que for condenada, a palavra dela nunca mais valerá como prova em processo, seja ele de qualquer natureza. Então isso é importante, porque se o juiz tolera que a testemunha minta e deixe lá no processo, ele vai desconsiderar aquela fala, mas num recurso, o desembargador ou o ministro, dependendo do grau, ele poderá considerar aquilo, porque ele não participou diretamente. Então, cabe ao juiz, efetivamente, esclarecer os fatos. E eu, lá no início da minha carreira, eu me lembro de ter julgado, eu estava julgando um processo de estupro, e o acusado, no interrogatório, ele disse que um vizinho tinha visto que não aconteceu nada. Para evitar que os familiares, porque oportunamente deveria ser ouvido aquele vizinho, para evitar que aquele vizinho sofresse a abordagem no interesse da produção da prova, da família ou do próprio agente, que ele ficasse desconfortável, eu imediatamente, naquela época era um interrogatório primeiro, eu imediatamente designei um defensor para o acusado e determinei que o oficial de justiça conduzisse a testemunha a fim de que ela logo prestasse as informações. Eu fiz ali, usando os poderes do magistrado, eu determinei uma produção antecipada de prova. Com qual objetivo? De evitar que a verdade real fosse alterada e que as partes pudessem alterar ou pressionar, e até por conta do desconforto daquele vizinho. Então ele foi lá, prestou as informações e o caso foi resolvido. Uma outra situação, eu me lembro num processo de júri, o cidadão estava num baile e uma moça acabou recusando uma dança com ele no interior do estado, na região serrana, acabou recusando uma dança e ele ficou por ali, insatisfeito com aquela recusa. Em seguida apareceu um outro jovem que convidou ela para dançar, ela foi dançar. Ele criou uma situação e disparou contra aquele moço que foi tirar aquela pretendente para dançar. E ele no interrogatório disse, não, nós éramos namorados, não tinha nada, o cidadão é que apareceu ali e fez um gesto de pegar mexer na cintura. E aí eu estava armado, eu saquei minha arma e atirei primeiro, ele invocando a tese da legítima defesa. Eu pensei, era uma cidade pequena, imaginei que realmente o acusado, ele estava preso, o acusado ou parentes poderiam ir lá abordar a moça para o dia que ela fosse ouvida, a fim de não permitir que ela falasse toda a verdade. Eu interrompi a audiência, fiz a mesma coisa, nomeei um advogado para ele, mandei buscar a pessoa, a moça, ela chegou lá e disse, não é nada disso, na verdade eu recusei, enfim, ela deu a sua versão e depois, claro, o Tribunal do Júri acabou condenando o cidadão. Perfeito. Infelizmente, Dr. Sivinski, nosso tempo é curto, excelente entrevista, queria te agradecer muito pelas palavras, pela história,
por compartilhar esses momentos de sensibilidade que são rotineiros no seu dia a dia. Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço a você, a toda a equipe, e acho que esse tipo de entrevista, passando para o espectador interessado, ele é muito proveitoso. Essa é a finalidade dos meios de comunicação, das TVs, dos rádios, passar informações, educar, informar, e essa é uma forma de comunicação do Poder Judiciário.